Queridos, a partir de agora nossa aula está sendo gravada, então eu estou falando com vocês sobre o período regencial. O período regencial que nós já vimos vai de 1831 a 1840, né? Nós já estamos habituados nesse estudo e nós estávamos falando das revoltas regenciais, certo? Nesse estudo das revoltas regenciais, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar da revolta sabinada, ou só chamada de sabinada, que vai de 1837 a 1839. Deixa eu só dar um espaço aqui. Ficou melhor, né, gente? Então, nós vamos falar aqui da sabinada. Tópico de estudo que nós já visualizamos, beleza? Então, voltei o quadro um pouquinho para ontem. Durante o período regencial houveram alguns levantes e revoltas, né, que ocorreram nas províncias e tinham por intenção conquistar maior autonomia política ou algumas províncias que queriam se emancipar, ficar independentes do Brasil. A primeira que a gente estudou foi a Malês, certo? E agora a gente vai estudar um pouquinho da sabinada. A apostila de vocês, ela traz 1835, tá certo. Mas a sabinada... Mas a sabinada, pessoal, ela vai de 35 ali até por volta de 37, tá bom? Então ela vai de 35 a 37. Aonde que a revolta sabinada aconteceu? Qual foi o local dela de eclosão? Eu estou na página 420, tá bom? Estou na página 420. Então, a revolta da sabinada ocorreu na Bahia entre... eu coloquei errado aqui. Entre 1835 e 1837, certo? Pois bem, o que foi esse movimento? Então aqui o primeiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: 2 anos depois da Revolta Malês, outra revolta teve início no território baiano, a sabinada. Foi um movimento motivado pela recusa da população local em aceitar os governantes impostos pelo governo central. Além do mais, corriam boatos que os baianos seriam convocados para lutar como combatentes nas revoltas do sul do Brasil, o que incentivou e impeliu um grupo de militares baianos a se revoltar. Lá no Rio Grande do Sul, pessoal, também estava tendo uma revolta. E houve o medo de que os baianos fossem convocados para lutar nessa revolta, certo? Que é a revolta farroupilha, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Imagino que esteja tudo certo aqui. Dando continuidade, então deixa eu colocar para vocês. Este movimento foi liderado pela burguesia média, certo? Então, uma classe média, deixa eu colocar aqui, burguesia vai ficar fora. Pela classe média, que estava descontente com o governo central e suas medidas autoritárias, certo? É o que é dito ali da imposição do governo central. Além do mais,
existia o medo dos baianos em ter de participar. Peraí, gente, que entrou alguém aqui, eu tenho que liberar. Elô Camurra, bom dia. Depois você pode explicar o quadro tarefa, eu não consegui fazer ele. Explico sim, Isa. Deixa eu só focar aqui. Além do mais, existia o medo dos baianos em ter de participar da guerra no Rio Grande do Sul. A revolta Farroupilha. Certo? Ok. Pro. Quem estava ativo nessa revolta? Olha lá. Pessoal, essa revolta foi liderada por Francisco Sabino Vieira da Rocha, o doutor Sabino, já que ele era médico e jornalista, certo? Legal. Então, por isso o nome dessa revolta é Sabinada, por causa de Sabino, certo? Então, essa revolta ela começou primeiro para que os baianos não acatassem as ordens do governo central e, consequentemente, porque os baianos não queriam participar da revolta farroupilha no Rio Grande do Sul. Eles não queriam se meter nessa revolta, tá certo? Olha lá, o movimento ganhou força e os rebeldes tomaram o poder, certo? Então eles tomaram o poder. Desta forma, o movimento defendia a proclamação de uma... Espera aí que entrou mais alguém. Ana Luísa entrando agora, um pouquinho atrasada. Então a ideia deles, pessoal, era a proclamação de uma república baiense, certo? Eles defendiam uma república baiense e a separação da região até a maioridade de Dom Pedro II, certo? Então, qual era a ideia dos revoltosos? Num primeiro momento, não participar da farroupilha, e depois esse movimento ganhou força, os rebeldes tomaram o poder, defenderam a proclamação de uma república na Bahia e a separação do Brasil. Se separar do Brasil até que Dom Pedro fosse maior de idade, e aí a região voltaria a fazer parte do território brasileiro. Certo? Até aqui algumas dúvidas. Beleza. Então, caminhando para o final dessa revolta, olha o que aconteceu. Como resultado desse embate, houveram aproximadamente 1.200 mortos e quase 3.000 presos. Os líderes da revolta
que sobreviveram, como o doutor Sabino, foram expulsos da Bahia, certo? Essa então, pessoal, foi para nós a conjuração baiana, certo? Essa foi então para nós a conjuração baiana. Beleza? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Pedrão, dou um tempo para copiar sim, fica tranquilo. Vocês têm um minutinho aí, beleza? Podem ficar sossegados. Enquanto vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada rapidamente. Aí eu gostaria que vocês fizessem a abertura do microfone. Ana Luísa, eu sei que não tem microfone, está presente. Ana Clara, está por aí? Ana Clara não entrou hoje. Clara? Eduara? Não vi a Eduara. Gabriel? Gabriel está com a gente hoje. Também não vi o Gabriel. Elana também não está conosco. Elô Camurra. Beleza. Tudo certo, minha querida? Beleza, muito bom. Favarim está com a gente hoje. Tudo bom com você? Que bom, fico feliz. Sua fotinha aqui pra gente tá uma fotinha sorrindo, dá até saudade de vocês. Beato tá sorrindo também na foto aqui, tá presente. A Isabelle tá conosco. Ah, tá. A Luana falou que não consegue ligar o microfone. Não tem problema. Júlia, tá com a gente hoje? Não lembro de ter visto a Júlia hoje. Léo tá por aí. Luana, grande Léo. Luana disse que não consegue ligar o microfone, sem problema. Mel, eu acho que eu vi a Mel hoje. Tá por aí, Mel? Tudo bom? Maravilha. Pedrinho e Pedrão. Virou uma dupla sertaneja, né? Pedrinho e Pedrão. E a Rafa? Beleza. Pessoal, posso dar continuidade? Já copiaram o quadro? Pedro, teu áudio está muito ruim. Fala um pouquinho mais longe do microfone. Ah, beleza, cara. Tranquilo. Super tranquilo. Então, eu vou dando esses minutinhos para vocês.
Então, o Pro vai liberando vocês aí, vocês vão copiando, tá bem tranquilo. Isa, você pode escrever para mim qual era a dúvida que você tinha novamente, para o Pro poder abrir aqui, para eu poder explicar para vocês. Tá ok, estou aguardando. Você poderia explicar depois o quadro da tarefa. Eu não consegui fazer ele. Eu só preciso que você me diga qual quadro, tá bom? Eu acho que deve ser o exercício 3. Isso, beleza. Pessoal, eu não vou continuar o conteúdo novo, tá? Já vou dar uma... Posso fechar esse... Aliás, não vou nem fechar aqui esse quadro, tá bom? Peguem para mim a 429, fazendo um favor, todos, que eu vou explicar como é para fazê-lo. É o exercício 3. Vou dar um minutinho para vocês pegarem. Página 429, exercício 3. Aí eu vou explicá-lo para poder fazer junto com os senhores. Posso começar? Beleza. Então, pessoal, o quadro diz o seguinte. O exercício 3. Complete o quadro com as informações acerca da política do período regencial. Então, pessoal, vocês vão voltar lá na parte de teoria, porque lá tem aquele quadrinho dos grupos políticos brasileiros, certo? Então, olha lá. A gente tem o grupo político, a gente tem a composição social e as principais propostas que eles tiveram. Então, vamos pegar aqui a primeira linha. A primeira linha tem escrito ali para nós o grupo político dos restauradores. Quem eram os restauradores? A sua composição social, quem eles eram? Pessoal, conforme eu falei para vocês e coloquei nos slides, no quadro, a composição social é que eles eram os portugueses e antigos funcionários públicos, né, do período de Dom João VI. Então eram os comerciantes portugueses e os antigos funcionários públicos. Então essa é a composição social dos restauradores, certo? Qual era a principal proposta deles? Lembra que eu falei para vocês? Eles defendiam que quem retornasse ao Brasil, eles defendiam o retorno de Dom Pedro I e faziam oposição... aliás, faziam oposição não, eles defendiam a volta de Dom Pedro e a monarquia, certo? Essa era a proposta política deles. A gente tem esse quadro explicativo lá na página 417. É aquele quadro da 417. Ficou claro para vocês aqui, pessoal? Abram os microfones, conversem comigo. Beleza. A segunda linha. Oi, pode falar, Isa. Funcionários públicos. De nada. A segunda linha, pessoal, que tinha sua composição social, as camadas médias urbanas e aristocratas rurais, quem eram eles? Não entendi, Pedro, o teu áudio está um pouquinho ruim. Exatamente, os liberais exaltados. Perfeito, Pedro. Estes eram os liberais exaltados. Então, grupo político da segunda linha, exaltados, ou liberais exaltados. O que eles defendiam, Pedro? A proposta deles.
Cara, eu não consegui entender. Ah, tá, mas fala devagar que dá para eu entender. Pode digitar no chat. A Isa colocou que eles defendiam a liberdade de imprensa. Sim, mas Isa, eu falo aqui de uma proposta política. O que eles defendiam como proposta política? De forma geral, pessoal, eles defendiam a monarquia federativa, certo? Eles defendiam a monarquia federativa. Ó, o Pedro colocou descentralização e adoção do federalismo. Perfeito, eles defendiam também a liberdade de imprensa, mas politicamente a monarquia federativa ou federalismo. Perfeito. A terceira linha traz para a gente que a proposta era uma monarquia constitucional. Quem era esse grupo? Quem era esse grupo, pessoal? Eram os moderadores ou liberais moderados, certo? Quem eram os liberais moderados? Quem era a sua composição social? Eram os grandes proprietários rurais ou grandes proprietários de terra, certo? Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Na terça-feira nós retornamos, tá bom? Clara, pode falar o que você ia dizer. Tá ali já pronto, Clara. Eles defendiam uma monarquia constitucional. Uma monarquia. Tá. Ah, os restauradores, perdão. Eles defendiam uma monarquia absolutista e a volta de Dom Pedro. Monarquia absolutista e a volta de Dom Pedro. Uma monarquia constitucional, claro, é uma monarquia em que o rei ele tem que obedecer à Constituição, sem a existência do poder moderador como existia para nós. Imagina, eu tô aqui para isso. Galera, é isso. Posso pausar aqui e finalizar a nossa gravação?